Hoje, vamos explorar uma história que abalou o mundo do entretenimento e atraiu grande atenção pública. A morte misteriosa de Gene Hackman e sua esposa, Betsy Arakawa. Este famoso casal sempre viveu uma vida privada, mantendo-se afastado dos holofotes, deixando o público com perguntas sem respostas sobre suas vidas pessoais. No entanto, o falecimento deles de repente trouxe essas questões, não feitas para o primeiro plano, tornando-se o centro de grande interesse. No final de fevereiro deste ano, os corpos de ambos foram descobertos em sua casa no Novo México, imediatamente gerando muitas suspeitas. As autoridades precisaram intervir para determinar a causa da morte de Gene Hackman e Betsy Arakawa. Os investigadores não apenas se depararam com informações vagas, mas também tiveram que desvendar os segredos de um dos casais mais proeminentes da indústria do entretenimento. Neste vídeo, vamos mergulhar profundamente em cada detalhe, cada descoberta importante da investigação, a fim de desvendar os mistérios por trás dessa morte trágica. Prepare-se para ouvir informações surpreendentes, descobertas intrigantes e perguntas não respondidas. Mas antes de começarmos, não se esqueça de curtir e se inscrever no nosso canal para ficar atualizado com mais vídeos empolgantes e frescos. O mistério desvendado. Em um dia frio no final de fevereiro deste ano, uma notícia foi divulgada que imediatamente capturou a atenção da mídia. Gene Hackman e sua esposa, Betsy Arakawa, foram encontrados mortos em sua casa isolada no Novo México. A casa, situada no coração da natureza intocada, havia sido o refúgio do casal. Um refúgio pacífico, longe dos olhares curiosos do público. Era um lugar onde podiam encontrar consolo, longe da agitação de suas vidas passadas sob os holofotes. Mas suas mortes não foram tão simples quanto uma partida natural. Uma investigação foi iniciada quase imediatamente após a descoberta dos corpos deles, encontrados em diferentes cômodos da casa. Um dos aspectos mais perplexos da situação foi o fato de que não havia sinais externos de ferimentos em nenhum dos dois. Não havia feridas visíveis, hematomas ou marcas que normalmente seriam encontradas se as mortes tivessem sido o resultado de um acidente ou de um ataque violento. Esse foi um detalhe extremamente importante. Se a causa da morte fosse algo como um acidente, uma invasão ou um ataque violento, certamente haveria indicações claras nos corpos. A ausência de tais sinais deixou os investigadores com mais perguntas do que respostas. O que realmente aconteceu com este casal e por que foram encontrados em um estado tão estranho? A descoberta dos corpos do casal gerou uma enorme especulação e curiosidade. Como duas pessoas, altamente respeitadas e bem conhecidas, poderiam morrer de uma maneira tão misteriosa? E por que ninguém havia ouvido falar deles nos dias que antecederam a descoberta? Para aqueles que os conheciam, esse evento parecia ainda mais assombrante devido à natureza privada de suas vidas. Gene Hackman, o lendário ator conhecido por seus papéis em alguns dos filmes mais icônicos do século XX, e Betsy Arakawa, uma talentosa musicista clássica, sempre mantiveram um perfil baixo. Eles não eram o tipo de celebridades que buscavam atenção, e foi exatamente por isso que suas mortes foram tão difíceis de entender. À medida que a notícia de suas mortes se espalhou, a especulação só aumentou. O que poderia ter causado a morte de duas pessoas que aparentemente viviam de maneira tranquila, longe do caos do mundo? Suas mortes poderiam ter sido um trágico acidente? Ou havia algo mais sombrio em jogo? Embora as autoridades inicialmente tivessem dificuldades em encontrar respostas claras, a investigação começou a tomar forma, e a história dos seus últimos dias começou a ganhar clareza. Ficou claro que a investigação precisaria montar uma linha do tempo dos eventos que pudesse explicar as mortes súbitas do casal. O que foi ainda mais assustador foi que, à medida que os dias passavam,
As pistas pareciam apontar para uma causa natural, mas ainda envolta em mistério. Como um casal pacífico, vivendo longe dos perigos da vida urbana, poderia sucumbir a um destino tão inexplicável? A investigação lentamente revelou a realidade arrepiante, peça por peça. Quanto mais as autoridades investigavam suas vidas e os detalhes ao redor de suas mortes, mais surgiam perguntas sobre as circunstâncias que levaram aquele dia fatídico. Embora não houvesse ferimentos externos em Hackman ou Arakawa, o isolamento de sua casa e a falta de comunicação com o mundo exterior tornaram ainda mais difícil determinar o que havia acontecido. Haveria a possibilidade de que um deles tenha morrido primeiro e o outro simplesmente não tenha percebido? Poderiam haver outros fatores de saúde em jogo? Ou haveria uma explicação ainda mais sombria para a morte deles? À medida que os investigadores continuavam em busca de respostas, começaram a examinar mais de perto as condições de saúde dos dois indivíduos. Os resultados dessa investigação mais profunda logo revelariam verdades surpreendentes que haviam estado à vista de todos, levando a uma compreensão mais completa de suas mortes e os segredos que foram mantidos do público por tanto tempo. Resultados da autópsia. Uma descoberta surpreendente. Logo após a trágica notícia das mortes de Gene Hackman e Betsy Arakawa ser tornada pública, os investigadores realizaram autópsias para determinar a causa das mortes. Os resultados iniciais surpreenderam muitos, revelando condições médicas que não eram imediatamente aparentes ao público. Para Gene Hackman, os resultados da autópsia mostraram que ele faleceu devido a complicações relacionadas a doenças cardiovasculares, especificamente arteriosclerose e hipertensão arterial de longa data. Hackman havia enfrentado vários problemas de saúde graves nos últimos anos de sua vida, com doenças cardíacas e um declínio na função cardíaca sendo os principais fatores que contribuíram para sua morte. No entanto, havia outra condição significativa que também desempenhou um papel. Hackman estava sofrendo de Alzheimer em estágio avançado. Esse diagnóstico acrescentou uma camada adicional de dificuldade no gerenciamento de sua saúde, já que o Alzheimer frequentemente prejudica a capacidade de lidar adequadamente com outras condições médicas. A combinação desses fatores provavelmente levou à sua morte súbita, mas só quando os resultados da autópsia foram revelados é que a extensão total de suas lutas se tornou clara. A causa da morte de Betsy Arakawa foi igualmente inesperada e gerou mais perguntas. De acordo com a autópsia, Arakawa morreu devido à síndrome pulmonar por hantavírus, uma infecção viral rara e altamente perigosa. O hantavírus é tipicamente transmitido pelo contato com urina, fezes ou saliva de roedores infectados, e os especialistas médicos acreditam que Arakawa pode ter contraído a doença de roedores em sua casa. Essa condição, embora extremamente rara, pode ser fatal se não for detectada e tratada precocemente. Infelizmente, Arakawa não apresentou sintomas claros nas fases iniciais da infecção, o que significava que, quando a doença avançou, já era tarde demais para a intervenção eficaz. Essa causa trágica e imprevista de morte adicionou uma camada adicional de tristeza a uma situação já devastadora. À medida que a investigação continuava, um detalhe intrigante começou a surgir. Parecia que o casal não havia falecido ao mesmo tempo. Havia um intervalo de tempo perceptível entre as mortes deles, levantando a possibilidade de que Betsy Arakawa pudesse ter morrido antes de Gene Hackman. Essa teoria trouxe ainda mais complexidade para o caso, pois sugeria que Hackman, sofrendo de Alzheimer, poderia não ter estado totalmente ciente da morte de sua esposa. Sua condição, que afetava sua memória e percepção, poderia tê-lo deixado confuso e desorientado, possivelmente sem saber da tragédia que se desenrolava bem debaixo de seu próprio teto. A ideia de que Hackman poderia ter continuado a viver por algum tempo após a morte de sua esposa
tornava o cenário ainda mais trágico. A doença de Alzheimer frequentemente causa nos pacientes a perda da noção do tempo e da realidade, deixando-os em um estado confuso e desorientado. Se Hackman não soubesse da morte de sua esposa, ele poderia ter continuado com sua rotina diária, incapaz de processar a imensa perda. O impacto emocional dessa situação é difícil de compreender, pois é possível que Hackman tenha experimentado o luto pela perda de sua esposa sem sequer ser capaz de entender totalmente o que aconteceu. Os investigadores especularam que esse cenário poderia explicar algumas das inconsistências na linha do tempo das mortes. O intervalo exato entre as duas mortes foi difícil de precisar, mas ficou claro que algo deu terrivelmente errado. A sobrevivência prolongada de Hackman após a morte de sua esposa foi resultado do seu declínio cognitivo, ou poderia haver outros fatores contribuindo para essa situação? Os detalhes em torno de suas mortes estavam se tornando mais intrincados a cada dia, deixando os investigadores com ainda mais perguntas sem respostas. Toda a investigação sobre as mortes de Gene Hackman e Betsy Arakawa levantou questões difíceis e emocionais sobre a natureza de seu relacionamento e as circunstâncias dolorosas de seus últimos dias. Embora os resultados da autópsia tenham fornecido informações cruciais sobre as condições médicas que levaram à sua morte, eles também destacaram a profunda tragédia de sua situação, a imensa dificuldade de viver com uma doença crônica como o Alzheimer, agravada pela morte prematura de um ente querido. A investigação continuaria enquanto as autoridades tentavam montar os momentos finais de suas vidas. Mas uma coisa era certa: esta seria uma história que ressoaria nas pessoas por muitos anos. Um lembrete pungente da fragilidade da vida e das complexidades da saúde humana. A morte de Betsy Arakawa. Sinais estranhos. Uma das questões mais perplexas com as quais os investigadores tiveram que lidar durante a investigação sobre as mortes de Gene Hackman e Betsy Arakawa foi se Gene Hackman estava ciente da morte de sua esposa. Dada a condição de Hackman, sofrendo de doença de Alzheimer, suas capacidades cognitivas estavam severamente comprometidas. Isso dificultava a determinação dos investigadores sobre se ele poderia ter compreendido ou processado a trágica perda de Betsy. Em um esforço para obter mais clareza, as autoridades decidiram analisar os dispositivos eletrônicos de Hackman, incluindo suas chamadas telefônicas e mensagens de texto enviadas antes de sua morte. No entanto, apesar de sua investigação minuciosa, não houve nenhuma evidência que sugerisse que Hackman tivesse conhecimento da morte de sua esposa. Essa revelação levantou ainda mais perguntas sobre a natureza dos seus últimos dias juntos. Seria possível que Gene Hackman tenha vivido por um período sem perceber a perda profunda que havia sofrido? Especialistas em medicina forense explicaram que a saúde de Hackman, em rápido declínio, agravada por sua luta contra o Alzheimer, poderia ter tornado impossível para ele perceber os eventos que aconteciam ao seu redor. A doença frequentemente causa nos pacientes perda severa de memória, confusão e desconexão da realidade. No caso de Hackman, os médicos especularam que ele poderia estar completamente alheio ao fato de que sua amada esposa havia falecido. O que tornava essa situação ainda mais angustiante era o fato de que, se Hackman tivesse retido até mesmo uma pequena parte de suas faculdades mentais, ele poderia ter tido alguma consciência de suas circunstâncias. A ideia de que ele poderia ter vivido em um estado de consciência parcial, mas ainda assim falhado em compreender a gravidade de sua situação, acrescentava uma camada de tristeza à narrativa trágica. A possibilidade de que Hackman não fosse capaz de compreender totalmente a realidade da morte de Betsy intensificava ainda mais a dor em torno das suas mortes. Os investigadores também mergulharam no impacto emocional e psicológico do Alzheimer nos indivíduos, particularmente ao enfrentar a perda de um cônjuge.
A natureza da doença frequentemente impede que os indivíduos formem memórias claras e pode prejudicar sua capacidade de entender ou processar o luto. Para Hackman, a perda de sua esposa poderia ter sido profundamente traumática, mas sua doença pode ter obscurecido sua capacidade de compreendê-la. Isso tornava o impacto emocional sobre ele ainda mais difícil de imaginar. Apesar de seu sofrimento prolongado com Alzheimer, Hackman ainda era um ator talentoso, uma pessoa com um legado rico de trabalho na indústria do entretenimento, e pensar que ele pode nem mesmo ter percebido que estava perdendo o amor de sua vida é verdadeiramente trágico. O exame forense de seus dispositivos pintou um quadro sombrio dos últimos dias de Hackman. Não havia mensagens ou chamadas que indicassem qualquer comunicação direta com alguém próximo a ele sobre a morte de sua esposa. Isso levou os investigadores a acreditar que Hackman provavelmente estava em um estado de confusão e declínio mental, incapaz de entender a extensão total do que havia acontecido em sua vida. Sua saúde em deterioração e sua condição mental o deixaram isolado, e parecia que o tempo que lhe restava na Terra foi marcado por uma série de eventos infelizes, culminando na morte prematura de sua esposa. A morte de Betsy Arakawa foi trágica por si só, mas a complexidade adicional da condição de Jenny Hackman pintou um quadro de solidão profunda e tristeza para ambos os indivíduos nos seus últimos dias. O casal, que passou anos vivendo quietamente longe dos olhos do público, agora se tornou o foco de uma intensa análise. Não apenas pela natureza de suas mortes, mas também pelas dinâmicas complexas de seu relacionamento e como eles podem ter experimentado aqueles momentos finais juntos. O fato de que a condição mental e física de Hackman pode ter impedido que ele compreendesse a morte de sua esposa tornou a sua partida ainda mais comovente. É um lembrete dos efeitos trágicos da doença de Alzheimer, não apenas para aqueles que dela sofrem, mas também para os entes queridos que devem suportar o impacto emocional de ver alguém de quem se importam perder a capacidade de experimentar plenamente o mundo ao seu redor. As descobertas dos investigadores levantaram questões críticas sobre a natureza do luto, da memória e de como os indivíduos lidam com a perda quando suas mentes não conseguem processar completamente a realidade da situação. As mortes de Gene Hackman e Betsy Arakawa provavelmente permanecerão como um doloroso lembrete da natureza complexa e imprevisível da vida, do amor e dos estágios finais da vida. Os detalhes estranhos ao redor de suas mortes. Embora os resultados da autópsia tenham confirmado a causa da morte de Gene Hackman e Betsy Arakawa, ainda havia muitos detalhes estranhos e inexplicáveis que deixaram os investigadores perplexos. Um dos aspectos mais intrigantes do caso foi a descoberta do cachorro do casal trancado em uma gaiola no banheiro, perto do corpo de Betsy Arakawa. Esse detalhe levantou muitas perguntas. Por que o cachorro ficou confinado na gaiola por tanto tempo? Ele estava possivelmente sendo negligenciado ou até passando fome. E talvez o mais curioso de tudo, por que Hackman, em seus últimos dias, não libertou o cachorro da gaiola? Essa situação incomum adicionou uma camada de mistério às mortes do casal. Os investigadores não puderam ignorar o fato de que o confinamento do cachorro parecia estranho, especialmente considerando que os animais de estimação muitas vezes desempenham um papel importante na vida das pessoas, especialmente aquelas em seus anos mais avançados. A relação entre as pessoas e seus animais normalmente é uma de companheirismo, e era difícil imaginar que Hackman, mesmo com sua saúde deteriorada, não tivesse tomado alguma medida para cuidar do animal de alguma forma. O fato de o cachorro ter sido trancado e possivelmente deixado sem comida ou água levantou preocupações significativas. Alguns investigadores até especularam que Hackman poderia estar tão doente que não se lembrava ou não conseguia cuidar do animal,
embora isso não explicasse completamente a situação. O que tornou esse cenário ainda mais bizarro foi a proximidade da gaiola do cachorro com o corpo de Betsy. Era como se o animal tivesse sido confinado lá por um tempo, talvez sem que ninguém cuidasse de suas necessidades, deixando-o em um estado angustiado e possivelmente amedrontado. Seria possível que o cachorro tivesse ficado preso na gaiola por dias, sem que ninguém o atendesse? A imagem do animal indefeso, trancado em um banheiro, só adicionava à tragédia geral da situação. Além dessa descoberta estranha, os investigadores também descobriram detalhes incomuns nos telefones celulares do casal. Algumas mensagens e chamadas feitas pareciam indicar que o casal havia mantido contato com pessoas poucos dias antes de suas mortes. Essa informação foi desconcertante, pois sugeria que eles talvez não tivessem ficado completamente isolados em seus últimos dias, como inicialmente acreditava-se. A presença dessas comunicações levantou várias questões. Essas mensagens eram realmente do casal ou poderiam ter sido enviadas por outra pessoa? Alguém esteve em contato com eles durante os últimos dias de suas vidas, e em caso afirmativo, haveria uma possível conexão com suas mortes? Essa descoberta fez os investigadores revisarem todas as evidências com um novo olhar. Eles começaram a investigar se mais alguém poderia ter estado envolvido nas mortes de Gene Hackman e Betsy Arakawa. Seria possível que houvesse alguma influência ou evento externo que tenha levado ao trágico fim deles? O fato de haver sinais de comunicação nos dias que antecederam as mortes acrescentou uma camada de complexidade ao caso. Se o casal estivesse interagindo com outras pessoas, isso significaria que suas mortes não foram tão naturais quanto se pensava originalmente? Havia fatores externos ou até indivíduos que poderiam ter contribuído para a situação? A investigação sobre esses achados incomuns se tornou o ponto focal da apuração. À medida que mais detalhes eram revelados, ficava claro que havia muito mais nas mortes de Gene Hackman e Betsy Arakawa do que inicialmente se pensava. Os detalhes estranhos ao redor do confinamento do cachorro e das misteriosas mensagens e chamadas de seus telefones indicaram que as circunstâncias de suas mortes estavam longe de ser comuns. A combinação desses elementos bizarros, o cachorro trancado, as comunicações misteriosas e a causa de morte aparentemente natural, tornou o caso ainda mais perturbador. Criou um senso de incerteza e deixou os investigadores se perguntando se havia algo mais profundo escondido por trás da superfície. Eles ficaram com a tarefa de juntar as peças de um quebra-cabeça onde muitas das partes não pareciam se encaixar perfeitamente. Essa investigação levantou questões importantes sobre os últimos momentos do casal. Como viveram seus últimos dias? Estavam realmente sozinhos? Ou havia alguém ou algo mais envolvido? E, mais crucialmente, como as circunstâncias estranhas ao redor de suas mortes passaram despercebidas por tanto tempo. À medida que a investigação se desenrolava, esses detalhes continuavam a assombrar tanto as autoridades quanto o público. Os mistérios ao redor das mortes de Gene Hackman e Betsy Arakawa não foram facilmente resolvidos, e cada nova peça de evidência parecia apenas aumentar a complexidade do caso. Ficava claro que as mortes do casal eram muito mais do que as consequências naturais do envelhecimento e das doenças. Estavam rodeadas por uma teia de detalhes estranhos e inexplicáveis que levantaram mais perguntas do que respostas. Embora os resultados da autópsia tenham fornecido uma explicação clara para as mortes de Gene Hackman e Betsy Arakawa, muitas perguntas ainda permanecem sem resposta. Suas mortes são uma tragédia angustiante, não apenas por causa da perda de um casal famoso, mas também devido aos mistérios persistentes ao redor de suas vidas e das circunstâncias de seu falecimento. Fique ligado conosco para as últimas atualizações sobre a investigação
e mais detalhes intrigantes sobre este caso. Obrigado por assistir, e não se esqueça de curtir e se inscrever em nosso canal para garantir que você não perca outras histórias fascinantes no futuro.